A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 23 de janeiro de 2024. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Já vamos aos temas de agenda. Para já, as notas de abertura. E o primeiro é o Ricardo. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao Bento Anastácio e também ao Alberto Magalhães. Alberto Magalhães, eu tenho citado em último lugar porque o senhor está à distância, está aí cedo, não é? Está certo, está certo. Pode citar-me em último lugar que não há problema. Eu tenho várias vezes, tenho mostrado a minha satisfação pelo facto de haver cidadãos anónimos que nos ouvem, haver outros cidadãos que não são anónimos que nos ouvem também, colegas, alguns com responsabilidades. A semana passada eu falei aqui e preocupei-me, enquanto cidadão, com o facto de registarmos um número elevado de mortes. Temos registado, infelizmente, um número mais elevado de mortes, quero os óculos, nas duas primeiras semanas de janeiro. Imagina, fui confrontado ontem, porque só ontem, não vou explicar porquê, mas só ontem é que abri o Messenger e tinha uma mensagem a comentar aqui a minha intervenção do Dr. António Sousa, que é clínico e que é pessoa, porque eu tenho uma gratidão enorme, porque tratou bem de pessoas próximas que me foram e que foram próximas de mim e que foram muito bem tratadas pelo Dr. António Sousa enquanto clínico e que continuo a manter pelo Dr. António Sousa enquanto clínico a minha gratidão, porque sou grato. E se puder ser recíproco, eu sou lá que o Dr. António Sousa nunca precisa de mim, mas se precisar eu estarei com certeza, enquanto cidadão, a mostrar a minha gratidão por ele. Acontece que o Dr. António Sousa é presidente do Juventude Sport Clube, instituição pela qual eu tenho o maior respeito. Eu, a semana passada, disse aqui que, menos mal, estamos aqui a falar de coisas más e temos no domingo o derby, e oxalá que o místico Campo Estrela se encha de entusiastas, de lusitanistas, de juventudistas, e nem sequer referi a minha cor clubística, que toda a gente sabe, mas nem sequer referi isso, porque de facto a festa do desporto é essa. Bom, o ano passado, recordo-me que por alturas do Lusitano de Juventude, eu ter referido aqui que o espetáculo foi enorme, foi muito bom, o Juventude ganhou muito bem, a massa adepta do Juventude teve um comportamento exemplar e que havia uma nódoa em tudo aquilo que foi o presidente do Juventude ter, no final do jogo, em vez de se ter dirigido à massa adepta do Juventude, preferido torear, passo o termo, a bancada do Campo Estrela, onde estavam os adeptos do Lusitano, e não contente com isso, quase que arrelaçou nas imediações do campo, por trás dos balneários, após o jogo, quando os juventudistas e lusitanistas confraternizavam, independentemente do resultado, naturalmente. Isto pode ficar mais ou menos bem a um cidadão anónimo, adepto, com momento de maior exacerbação da sua emoção, mas o presidente de uma instituição, seja do Lusitano, seja do Juventude, tem que ter um comportamento exemplar. Eu estou bem, muito à vontade para dizer isto, porque já fui dirigente esportivo e quando quero, manifesto relativamente ao meu clube a minha opinião, independentemente dela ser agradada ou não ser agradada, mas eu vivo ao Lusitano, não vivo pessoas. Acontece que eu, muito satisfeito a anunciar o Lusitano de Juventude esta época, para que fosse mais, ia desejar para que fosse mais uma jornada de confraternização, e foi de facto. O meu clube de coração não ganhou, paciência. O presidente do Juventude, novamente, e agora já não falo do Dr. António Sousa, falo do presidente do Juventude, o presidente da Juventude preferiu, em vez de comemorar, enfim, um resultado que desportivamente lhe satisfez, não. Atirou beijinhos para a bancada nitidamente, numa atitude nitidamente provocatória, tirou beijinhos para a bancada do Lusitano e naturalmente ninguém da bancada do Lusitano está à espera e gosta que o presidente de Juventude de uma forma provocatória mande beijinhos.
eu dou o abraço e estava por trás, juntamente com toda a gente do Lusitano, a confraternizar com alguns ex-jogadores de renome nacional, e o professor António Sousa monta novamente o mesmo espetáculo do ano passado, sai do carro e arruaça quase como um profissional, e naturalmente que a arruaça, a provocação, tem uma reação. Essa reação, as forças de segurança, em vez de apaziguar a situação, não, levantam cacetetes, e o adepto do Lusitano, que aqui, anónimo, que aqui está referido na notícia de Diana como adepto do Lusitano, não foi propriamente um arruaceiro, foi um adepto. O nome do provocador, o nome do provocador de toda esta situação continua incólume, saiu como um profissional da agitação, e isto é perfeitamente admissível ou expectável no meio dos cidadãos anónimos, mas não pode ser perante de um cidadão que é presidente de uma agremiação que merece de mim todo o respeito. O meu acento de simpatia aos adeptos do Juventude, o meu repúdio, uma vez mais, pela atitude arruaceira do presidente do Juventude, e depois não posso ficar impávido e sereno porque vi o referido adepto do Lusitano, que a Diana, enfim, de uma forma limitada, relata no seu comentário, na sua notícia, e o Luís Matias diz-me que apenas podem relatar a forma que lhe chega. Agora, quem lhe fez-lhe chegar esta informação de uma forma deturpada, faz-lhe chegar muito do acessório e deixa o essencial para trás. E qual é o essencial? O essencial é a provocação de um responsável desportivo que não pode ter este comportamento nem no campo de estrela, nem em campo nenhum. E depois também um aceno de antipatia eu costumo muito ver o adepto ser esmurrado, ser amordaçado depois de ter sido algemado, como se tratasse de um fora de lei, pelo agente da polícia, depois de estar imobilizado. Portanto, aqui vai o meu aceno de referência, porque sou hipersensível ao poder mal exercido, sou cidadão de bem, sou hipersensível ao poder inoportunamente exercido, de forma exagerada, sem necessidade, de forma completamente desajustada, e portanto, nós temos que ser. Eu sou pela lei, mas quero uma lei forte com os fortes e não quero uma lei só forte com os fracos. E mais, como complemento da Diana, que me perdoem, como complemento da notícia da Diana, eu diria que o tal adepto do Lusitano detido não se prova que ninguém agrediu ninguém, porque o TCAP é que vai. Portanto, isto é um passar do pé da rádio, com todo o respeito pela Rádio Diana. E para completar, se a Rádio Diana quiser completar, o adepto detido sofreu microfraturas no nariz, sofreu traumatismo cranoencefálico, tem edemas vários ao nível da zona frontal, tem uma bastonada bem vincada na zona bastonal, e vai ter que ir ao hospital novamente, e portanto a ação não foi propriamente uma ação pacífica, mas também não foi um tumulto, como a Diana diz. E se tivermos que tocar no essencial em vez do acessório, então nessa altura teremos que falar no agitador quase profissional que foi o presidente do Juventude Sport Clube. O meu aceno para a instituição Juventude Sport Clube, o meu aceno para os adeptos, e o Dr. António Sousa, se alguma vez se vir amordaçado, socado, e tudo isso com toda uma amálgama de polícias em cima dele, e se isso tivesse sido provocado por um adepto do Lusitano, eu, que já disse que mantinha o meu respeito
e a minha gratidão pelo Dr. António Sousa enquanto profissional, eu estarei lá para o defender e para o retirar do meio da amálgama. E quando vou ao campo do Juventude, jamais, e frequento o campo do Juventude há muito tempo, jamais fiz qualquer coisa destas. Obrigado pela nota, Ricardo Freixel. Apenas Eu peço desculpa por foi alongada, mas sobre a notícia que foi escrita. Há aqui uma série de assuntos. Mas é importante, como estou na Diana, e quero a Diana informar bem. E é importante para deixar esse esclarecimento. Cuidado com as notícias, porque de facto... sim, mas aquilo que aqui disse chega, acabou por confirmar aquilo que está escrito. Falta informação, mas acabou por complementa aquilo que está escrito e acabou por não desmentir nada daquilo que estava escrito, e isso é importante para nós, naturalmente. Completou. Exatamente. É normal. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Eu dei aqui mais tempo ao Ricardo. Podem-me descontar. Ao Ricardo, eu não sei onde é que vou descontar tempo, porque o Ricardo já ocupou o tempo dos três. Não, mas peço desculpa aos meus colegas de painel e aos seus ouvintes, não tem nada a ver com isto. Vamos embora. Eu também não tenho, só tenho acontecido a ela. Portanto, eu estou anónimo a isto. Vamos ouvir agora o Alberto Magalhães. A única coisa é que fui juiz em causa própria e foi aqui. Ok, vamos lá ouvir o Alberto Magalhães. Alberto, vamos à tua nota de abertura, vamos esticar aqui um bocadinho. Boa tarde a vocês todos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Naturalmente este tempo que dei aqui mais ao Ricardo para também trazer vou esta falar de informação. exageros. Muito bem, Vou falar de um exagero do Dr. António Costa, ainda Primeiro-Ministro em gestão, que escreveu um texto num destes dias no Público de resposta a um artigo da Ana Sá Lopes. Ana Sá Lopes, uma aparente fã do Pedro Nuno Santos, escreveu um artigo em que dizia mais ou menos isto. A propósito do Pedro Nuno Santos ter autorizado uma acumulação de cargos da Presidente Executiva da TAP, a Christine Weidner. Escreveu mais ou menos que a TAP, agora com a tutela de António Costa, está a encalacrar o Pedro Nuno Santos. Costa tem tanta responsabilidade na atuação dos advogados da TAP, diz ela, como Pedro Nuno Santos no caso de Alexandre Reis. E Costa não queria PNS ou Pedro Nuno Santos como sucessor. Fernando Medina é que despediu Christine Weidner e é rival, ou era rival, de Pedro Nuno Santos para o cargo de secretário-geral do PS. E diz ela, e agora vou citá-la mesmo, isto é mas tão bom que encaixa numa teoria da conspiração. Se fosse uma vingança de António Costa e Fernando Medina contra Pedro Nuno, a coisa era capaz de não sair tão perfeita. Ora, António Costa escreve um artigo em que diz que este texto da Ana Sá Lopes é infame e infamante e que é absolutamente falsa. Até aqui tudo bem. E cobarde a acusação. Eu acho que um primeiro-ministro estar a chamar a uma jornalista que tem uma determinada opinião e cobarde, e ainda por cima diz que é cobarde porque agora pode-se insultar os políticos sem cometer nenhum crime de difamação. Agora a lei é assim, está assim, como se ele não tivesse sido Ministro da Justiça e Primeiro-Ministro. Até parece que está a queixar de não poder mandar a Ana Sá Lopes para a prisão. Talvez um bocadinho de exagero a mais nesta resposta de António Costa. É só isto. A nota do Alberto Magalhães, partimos para o Bento Anastácio. Bento, boa tarde, bem-vindo. Que nota trazes para o início desta Torta e Direito? Boa tarde, eu trago duas notas e vou ser curto, até porque uma das referências que eu queria fazer já o Ricardo fez. Eu vou, pegando na bola, vou falar das transferências, agora que abriu o mercado de inverno, para os lugares de deputado. E isto mostra o estado pornográfico a que chegou a direita, e a direita sobretudo fascista, neste país. As pessoas sem caráter, porque obviamente quem tem caráter não pode ser fascista, que se rodeiam. Desde o próximo candidato do Chega, a Évora, que por um acaso foi
apresentado como quinto candidato da lista do PSD, da AD, em Faro, mas o gajo achou que aquilo se calhar era um lugar manhoso, valia mais tentar vir libertar o Alentejo e ser candidato aqui. Outros que tais, vários do PSD, que ao verem que os seus lugares na lista eram o fim do tacho, saltaram para outro lado à procura do tacho. E depois vêm os energúmenos a falar de uma nova forma de estar na política e de serem contra o sistema. Não, eles não são contra sistema nenhum, eles são de facto o pior que o sistema tem. Gente sem princípios, gente sem caráter, gente que de facto é a escória da nossa sociedade, e este país não merecia ter gentinha dessa em sítio nenhum. Outra nota tem a ver com... Eu aqui muitas vezes defendi a Polícia de Évora, pela sua forma de estar na rua, pela segurança que me traz, que me permite eu, se for beber uns copos com os meus amigos, sair às 5 da manhã e ir a pé para casa, porque depois de beber copos só se pode ir a pé, e ninguém me chatear a cabeça, porque a livre circulação não é só ir daqui para a Alemanha sem ninguém me chatear, é sobretudo ir da Praça do Geraldo para a minha casa. Mas a forma completamente brutal, a forma completamente indigna como foi exercido o poder do Estado, porque ali a polícia representa o Estado como foi exercido, é completamente inadmissível. Eu espero bem que o DCAP tome as suas medidas. Não acredito que o IGAI não vá fazer a investigação, e daqui fica o meu total repúdio por esta ação brutal da PSP, e muitos dos meus amigos me disseram: tu ainda vais engolir tudo o que tens dito sobre a Polícia de Évora. Eu recuso-me a fazer com que este caso não seja que abordámos no início do programa, que abordamos há bocado. Portanto, não vou falar do que levou, vou falar só do final mesmo, do exercício ditatorial e brutal, do injustificado da polícia. Como eu disse, muitos amigos meus e muitos camaradas meus me disseram que eu ainda teria que engolir as palavras de apreço pela polícia de Évora. Espero que eles não tenham razão, porque isto deixou-me de facto a pensar que de onde menos se espera vêm barbaridades destas. Das notas de abertura, e já vamos adiantados neste a torto e a direito, partimos para o primeiro tema que trazemos da rádio. A convenção da AD que decorreu neste fim de semana foi uma convenção onde surgiram diversos protagonistas de outros momentos políticos do PSD e do CDS. Ricardo Freixal, o que é que fica desta convenção? Foi uma forma mais organizada, mais objetiva de comunicação política do que aquela que aconteceu quando foi o lançamento desta nova Aliança Democrática. Acha que foi isso que aconteceu? Tudo era que não fosse mais organizado, não é? Se fosse mais organizado com o passar do tempo. Não, à medida que o tempo vai passando até chegarem as eleições, vão acontecendo arranjos. E estes arranjos não têm nada de pejorativo, mas podem ter também. Mas vão acontecendo arranjos de forma a que os objetivos sejam conseguidos. Não há dúvida nenhuma que os objetivos se conseguem com... Eu queria dizer ao Bento que a prostituição não é só da direita, a prostituição é transversal, não é? Não, eu tenho muito mais respeito por uma prostituta de rua, por gente desta. Não, mas mudar. Ora bem, entretanto, isso é outra coisa, isso é outra discussão, isso dava para outra discussão. Mas, de facto, parece-me que a convenção, da convenção saiu sobretudo mais substrato. Saiu mais substrato, e depois com a questão das transferências, eu pego nisso porque eu não sabia que tinha sido uma transferência, mas com a questão das transferências pode eventualmente acontecer que o Chega
assim, desta forma, a apresentar candidatos que eu não sei, nunca ouvi falar em Rui Cristina, não sei quem é. É um gajo que chateou com o PPD. Mas o pessoal de Évora não conhece. Não conheço parte Bem, nenhuma, nem faço isto vai um pouco na sequência do quê? De eu ter comentado a semana passada, não sei em que ponto da situação, ou outra que passou, ter dito que não sei se estava a haver astúcia política em Luís Montenegro para tentar esvaziar o Chega, negando primeiro que tudo alianças a posteriori com o Chega, e se nos meios da política, eventualmente constituídos ou não, haverá uma estratégia de desfazer politicamente o Chega. Naturalmente que não sei quantos votos teve o Chega o ano passado, não recordo agora, aqui nas últimas eleições em Évora, mas subiu. E mantenho a minha que subiu à custa de votos que apareceram transversais de diversos partidos, mas sobretudo, naturalmente, dos próximos da direita, da chamada direita, se é cá à direita ou se é cá à esquerda. Mas há muita gente descontente do CDS que terá votado Chega e votaria se tivesse candidatos credíveis do CDS, e há muita gente que, ou se pudesse demonstrar assim a sua insatisfação com o regime e com o sistema, isso é que os levou a votar Chega. E alguns PSDs também, com certeza que vão para ali. Se o Chega for esvaziado, porque eu acho que propor em Évora um candidato Chega, ou um candidato PSD, ou um candidato seja de onde for, que não seja de Évora como cabeça de lista, é um atentado à capacidade de intervenção política dos cidadãos da região. E, portanto, isso esvazia o Chega. Se esvaziar o Chega e se permitir ao PSD, ou à Aliança, desculpa, estou sempre a falar do PSD, mas porque é que está no meio, não é? Se permitir à Aliança meter 2 deputados, a coisa complica-se e começa a dar um pouco de estrutura e de consistência àquela análise que eu sinceramente não estava a ver em Montenegro com a astúcia política para isso, mas se isto se repetir em vários círculos, pode ser que a concentração de votos aconteça e pode ser que o Pedro Nuno Santos não aconteça. Vamos, Alberto Magalhães, esta AD e esta apresentação na convenção da AD mostra um maior protagonismo aqui, então, do CDS também para atrair os eleitores que perdeu nas últimas eleições, seguindo aqui um pouco o raciocínio do Ricardo, daquilo que percebo das palavras do Ricardo. O CDS tem bons quadros, não é? Por exemplo, nesta convenção, o Paulo Portas e a Cecília Meirelles fizeram bons discursos. Leonor Beleza também fez bons discursos, e não é do CDS, é do PSD. Nuno Melo melhorou muito em relação ao discurso que fez na sessão da apresentação da Aliança Democrática, e Luís Montenegro também melhorou bastante. Eu acho que o que saiu desta convenção foi o delinear de uma estratégia eleitoral assente numa bipolarização com o PS. Está a ver com o PS. Para deixar o Chega a falar sozinho. Ou melhor, o que é que foi dito na convenção, fundamentalmente? Que só a AD pode impedir a geringonça 2.0. Só a AD pode impedir que o PS fique em primeiro ou em segundo, mas que se ali ao Bloco de Esquerda e ao PC e ao LIVRE, etc., para governar como fez António Costa em 2015. Isto por um lado. E por outro lado, mostrar que, e isso coube ao Nuno Melo, mostrar que o voto no Chega, além de ser inútil, porque não vai contribuir para nenhum governo de direita, é perigoso porque torna mais provável a vitória da esquerda. E há uma sondagem de domingo da Intercampos, que vale o que vale, não é uma sondagem, é um barómetro, como eles lhe chamam, com uma amostra mais que pobre de 600 e tal pessoas, mas que dá o PS com 26,4% das intenções de voto, a AD só com 20,8%, o Chega com 16,6%, já agora digo todos, o Bloco de Esquerda com 7,4%, a Iniciativa Liberal com 5,4%, a CDU com 3,9%,
o PAN com 2,2% e o LIVRE com 1,3%. Mas dá indecisos 14,5% de intenções de voto. Tal como se apresenta este barómetro de Intercampos, dá razão à estratégia delineada na Convenção. Isto é, o crescimento do Chega até aos 16,6%, como aqui está, de facto faz com que o PS tenha condições para montar uma geringonça 2.0. Mais ainda, e agora queria voltar um bocadinho atrás, porque antes da convenção, Nuno Melo deu uma entrevista à CNN, em que disse que se a AD não ganhar, viabilizará um governo do PS. E foi muito criticado por isso, e teve até que fazer o pino e um flic-flac à retaguarda na convenção e dizer que a AD não vai ganhar porque a AD vai ganhar e, portanto, não há problemas de viabilizar ou não viabilizar um governo PS. Mas atenção, é que aquilo que o Nuno Melo disse na entrevista é a posição do PSD desde o derrubo do governo de Passos Coelho pela geringonça. Mas esta é a posição que o Luís Montenegro já disse, que até pediu reciprocidade a Pedro Nuno Santos para evitar que o PSD necessitasse do Chega. Mais ainda, se Montenegro diz que só governa se ficar à frente do PS, e se Montenegro recusa qualquer modalidade de apoio do Chega, só lhe resta uma alternativa. Ou viabiliza um governo PS, tentando evitar a geringonça, ou é acusado de criar a instabilidade e o caos, provocando novas eleições. Portanto, de facto, aquilo que o Nuno Melo disse, se a AD não ganhar, viabilizará um governo PS, é a única coisa que lhe resta fazer se de facto não ganhar. E, portanto, as pessoas de direita têm que medir bem qual é o seu voto. Vão votar no Chega e viabilizar um governo da geringonça, ou vão votar na AD? Bento Anastácio, e no teu entendimento, nesta convenção da AD, perdão, ficou claro isso, que houve uma melhor comunicação política por parte da AD. O que é que tiras deste encontro, onde surgiram os tais outros protagonistas de outros tempos, destes dois partidos, destes dois dos três partidos que fazem parte da Aliança Democrática? Eu começo logo por fazer um protesto solene a quem organizou aquela convenção. Quer dizer, isto de não deixar o rapaz lá entrar, nem sequer cantar um fadinho, não é coisa que se faça. O rapaz não pode sequer lá ir. Achas que não foi terá sido mesmo propositado? Não, está assente. Foi uma ação política clara de não volta a pôr parte não volta Pedro a pôr Passos Coelho. Não é o Passos Coelho. É o Gonçalo Ribeiro. O Gonçalo Ribeiro. O Gonçalo não é Ribertel. Respeito pela memória do professor. Respeito pela memória do professor. Sim, Gonçalo da Câmara Pereira. A ver se os ouvintes ficam com é que isto às vezes isto anda aqui a uma velocidade às vezes nas ondas cerebrais, mas pronto, vamos lá. Pronto, então é assim. Depois há de facto uma alteração na forma da convenção ser feita. Provavelmente foi substituída toda a equipa de produção e de direção daquele evento. Aquele evento, eu lembro-me há uns tempos aqui, não sei se vocês se lembram de eu ter dito que o PSD tinha uma forma muito própria de fazer campanhas eleitorais e de estruturá-las e de arrancar. E para campanhas populares com muita festa. Eu digo populares, não digo populistas, porque é para não criar aqui maus entendimentos, porque eu considero que o PSD é um partido da área da democracia, apesar de estar oposto ao sítio onde eu estou. No que refere à democracia, estamos no mesmo sítio. E então tem uma forma muito particular de programar e fazer as eleições em crescendo. E o que foi isso que aquela convenção fez? Foi buscar tudo o que havia nos armários, com a naftalina, sem naftalina, até o Pedro Santana Lopes.
porque não havendo Alberto João Jardim para animar a sala, vem o Santana Lopes, que é um animador brutal. Ele, em vez se fosse entertainer, se calhar estava nos Estados Unidos de algum casino em Las Vegas a ganhar muito mais dinheiro do que está aqui. Bento Anastácio, menos mal que Jorge Sampaio teve a coragem de dissolver a maioria absoluta por causa do Pedro Santana Lopes. Foi aquilo que, não, o Pedro Santana Lopes com o António Costa. O Pedro Santana Lopes, com o discurso do pressário, suicidou-se. E o Presidente da República, Jorge Sampaio, não teve outra hipótese senão ir por aí. Foi obrigado. Agora, o que me parece... Passou muito mais tempo. Sim, o que me parece... O país foi mais lesado. Isso é outra questão, que eu não concordo, mas enfim. Agora, o que se põe em causa neste momento é que, de facto, há uma nova dinâmica. Foram intercalados gente que para animar as hostes e depois com credibilidade. Eu, de facto, fiquei espantado com o aparecimento da doutora Leonor Beleza. Quer se queira, quer não, independentemente de tudo, é uma pessoa por quem as pessoas têm respeito, têm consideração. Eu, inclusive, tirando aquelas coisas do sangue e não sei o quê, é uma pessoa por quem eu tenho respeito e que traz uma credibilidade àquela AD que não tinha. Traz também a apresentação de muita gente desfiliada de partidos com alguma qualidade profissional. Gente que trabalhou na vida, que nunca irá pôr os pés na Assembleia da República, nem no Governo, nem coisas dessas, mas que foi ali dar o seu apoio e pôr o óleo na engrenagem para a coisa começar. E vamos ter, muito provavelmente, uma campanha eleitoral do tipo da primeira AD e do tipo da campanha presidencial do professor Freitas do Amaral. Ricardo Freixal, esta campanha está agora então a dar os primeiros passos. Isto vai ter outros desenvolvimentos na campanha eleitoral? Acha que a campanha eleitoral vai trazer muitas novidades? Este período pré-campanha até às eleições? Até o dia 10 de março vamos ter muitas novidades ainda? Vai trazer porque a AD não existia há muito tempo. A AD não existia há muito tempo e portanto, isso dá aso a uma nova forma de encarar a estratégia política. E por isso ainda vai acontecer muita coisa. E as pessoas são prematuras. Podem dar alguma informação às primeiras sondagens que aparecem, mas são prematuras as sondagens porque vai haver muita coisa. Não partilho muito da opinião do Bento acerca do ir buscar ao armário, ou seja, o PSD e a AD vai buscar ao armário quem muito bem quer, o fato que muito bem quer, e no meio de tudo isso, como o Alberto Magalhães disse, existem pessoas, eventualmente no guarda-fato, ou propositadamente, ou porque se resguardaram, que são muito válidas e podem ser muito válidas. Eu disse há bocadinho. Mais válidas. São as tais, ou Alberto Magalhães, são as tais que não andam entre o 8 e o 10, em que nunca andaram entre o 8 e o 10. Esse é o segundo tema, não é? Já lá vamos. Estão muito acima. E, portanto, eu acho que tal como todas as campanhas eleitorais, é prematuro nós estarmos a dizer o que é que vai acontecer, porque vão acontecer de certeza muitas coisas. Portanto, estamos na pré-campanha e até lá, ainda que o tempo corra, mas vai acontecer muita coisa, muita ideia consolidada, muita ideia por consolidar, muita estratégia, e é prematuro estarmos aqui com conversa. Agora, o que eu penso, e para rematar, o que eu penso mesmo é que naquela hipótese de bipolarização, porque é inevitável, neste momento é inevitável essa bipolarização, o que eu penso mesmo é que a quantidade de votantes que oscilam, eventualmente aqueles 14,5% que se indecisos, alguns deles têm oscilado, e porque oscilam, e por tudo o que se passou até agora, por parte da governação PS, com geringonça, sem geringonça, seja lá o que for, eu repito que o geringonça é propositado, depois em off digo porque é que é,
Não vamos votar mais PS. E aí as Perguntou coisas vão Alberto mudar isso. seguramente. Vou perguntar precisamente isso ao Alberto, se partilhas desta visão do Ricardo, que vai existir uma bipolarização e que a luta vai ser mesmo por esses 14,5% de indecisos. Uma bipolarização entre PS e AD. Não exclusivamente, mas passa por aí. Já vamos ouvir o Alberto Magalhães, ele já liga o microfone e já o iremos escutar. O Alberto, como Peço muita desculpa, sempre tinha está aqui no desligado o estúdio, microfone para hoje é não um desses incomodar- dias. Vamos lá. Não incomodar os meus camaradas que estavam a falar. Bom, dizia eu, não sei se vai haver bipolarização entre AD e PS. E não sei porque não sei até que ponto a AD vai conseguir cumprir os seus intentos. Que a AD deseja essa bipolarização, isso ficou óbvio na convenção. Que o barómetro de Intercampos, apesar de todas as suas limitações, a Intercampos não é de fiar, não é muito de fiar, mas apesar de tudo parece dar razão à AD, que se não houver bipolarização, a AD não chega ao poder, não chega a formar governo. Agora, a AD tem pouco tempo para convencer os indecisos e até os que já decidiram, ou alguns dos que já decidiram votar Chega, da sua razão e fazê-los voltar atrás na decisão, os que já decidiram. Porque senão não vai haver bipolarização nenhuma e vai acontecer que a direita vai aparecer com dois blocos, AD e Chega, e a esquerda com um só bloco, a Geringonça 2.0. E isso fará com que o Partido Socialista fique mais 4 anos, pelo menos, no governo e que se comece a assemelhar a um partido institucional, um partido mexicano, um Partido Socialista mexicano. Não, Partido Revolucionário Bento. Institucional. Bento, Exatamente. bipolarização também no teu entendimento, isto daqui para a frente vai se centrar mesmo a comunicação e o debate político entre PS e AD, ou os outros partidos vão conseguir continuar a ter palco? Bem, palco não vão ter, porque as condições de apresentação às urnas, as condições de apresentação de ideias não são iguais entre os diversos partidos. Aquilo de que quando vamos às eleições vamos todos em pé de igualdade, obviamente que é mentira, isso não existe. A maior bipolarização que existiu nas últimas eleições, em que o Costa disse ou o caos, e chegou à maioria absoluta. Portanto, era o Costa contra o mundo e o Costa ganhou e o mundo lixou-se. Peço desculpa pela expressão. O que é facto é que nós vamos ter uma campanha polarizada entre o PS e a AD, com a informação mainstream a levar o Chega ao colo, já que basta ir aos principais patrocinadores, financiadores dessa cambada para ver como são as coisas. Portanto, não vai haver igualdade da oportunidade dos partidos em chegar aos eleitores, e é certo, vamos ter isso. O PS e o PSD, o PS e a AD a tentarem o caminho sem o dizerem de uma possível maioria absoluta, e a comunicação social a levar o Chega às costas para ver se tem por lá mais uns deputados. Partimos para o segundo tema do programa de hoje, depois de falarmos aqui da Convenção da AD e começarmos a antecipar a luta eleitoral dos próximos dias, semanas, meses, até ao 10 de março. Depois continuamos para junho, que isto não stop. Achas que depois irá existir outra campanha eleitoral legislativa, ou estás mesmo a falar das europeias? Estou a falar primeiro das europeias, bem, e depois muito bem. provavelmente para o Parlamento serão em novembro, à volta disso. Adivinhas uma nova dissolução. Exatamente. Vamos a outro tema. Ricardo Freixal quer nos falar entre o 8 e o 10 na Academia e na vida, sobretudo. É este novo tal
a tal linha d'água que fica entre o queixo e o nariz, é isso? Quando andamos no Está mar. boa, essa assim, está boa, está boa, é está isso? boa. Não, às vezes apanha o queixo e o nariz. Às vezes apanha o queixo e o nariz. Se for a punho fechado, se for a punho Depende do fechado, caixão. se for a punho fechado, apanha o queixo e o nariz. Depende Bom, do caixão. não, entre o 8 e o 10 porquê? Porque eu estava, não é que seja totalmente descuidado na preparação dos programas da torta e direito, mas às vezes trabalho e gosto de trabalhar sob pressão e não estava a ser pressionado, um pouco mais ou menos, mas as pessoas queriam saber qual era o tema e era eu esta semana a indicar o tema. Eu estava pressionado e sim, pelas minhas tarefas de natureza académica, não a corrigir, mas a assistir alunos que estavam ali, isto não é quebrar qualquer tipo de privacidade de ninguém, porque não vou falar nomes de ninguém, mas há sempre alunos ali entre o 8 e o 10 que... Quem não? professor, estou aqui 8 e meio, estou meio, posso ver o meu teste e tal. Normalmente há muitos alunos que veem o teste para corrigir a sua forma de ser, de estar e fazer a melhor. E eu nunca perco uma oportunidade, isto não é uma chatice, mas nunca perco uma oportunidade para corrigir, até porque normalmente os testes são... Eu só quero saber o que de essencial os alunos têm que saber. É natural que a maioria, e há muitos alunos que trabalham acima do 10, Alberto Magalhães. Portanto, também há muitos políticos que estão no armário que trabalhavam acima do 10. Eu transportei esta questão da academia para a vida real. Na vida real também, houve alturas nas quais todos nós fomos obrigados não a ser excelentes, mas a ser bem. Eu muitas vezes nessas situações, e digo sempre aos meus alunos que fui aluno de 10 e fui aluno de notas mais altas, e tive ao longo destes anos todos alunos que são brilhantes em termos de classificação e que depois em termos de desempenho profissional não sabem agilizar conhecimento, e tenho alunos que estão 10 e 12, passam quase despercebidos, mas ficam com conhecimentos bem consolidados e depois conseguem ser excelentes profissionais. Ora bem, na vida também é assim. E passámos numa fase na qual, por força do sistema de ensino e aprendizagem, por força do sistema educacional, por força dos padrões de vida que as pessoas tinham, fomos habituados a ser governados quase por homens que, independentemente de terem sido excelentes ou não enquanto académicos, tiveram vivência na vida, passo o pleonasmo, acima do 10, e eram escolhidos pelo topo. E nós neste momento, eu penso que estivemos aqui a discutir entre o 20 e o 22, e entre a aliança e a não aliança, e entre a bipolarização ou a não bipolarização, estamos aqui todos a tentar remediar, a tentar tapar os pés e a destapar a cabeça, e acho que o nosso país, o mundo também, não precisa de meias tintas, não precisa de andar ali só a sobrenadar. Necessita de grandes decisões, nós necessitamos também de grandes decisões no nosso país, e tomadas por gente que tenha consciência. Não aqueles, eu não sei quem é que falou aqui em flic-flacs relativamente a um político. Nós queremos malta boa, mas não é nos flic-flacs. Mesmo que sejam bons a ginástica, queremos pessoas que tenham coerência, que tenham rumo, que saibam definir rumos e que sejam tenazes nessa definição. E para serem tenazes nesta definição têm que estar muito acima da média. Não chegam a ser suficientes, têm que ser bons. E portanto nós todos, porque o país somos nós todos temos que fazer por ser cada vez melhores, cada um na sua função, cada um no seu desempenho, e isso é que nos pode tornar cada vez mais exigentes relativamente aos outros, sejam do fado, sejam da prostituição, seja de onde for. Portanto, o trazer para aqui este tema, como primeira abordagem, foi apenas isso, foi apenas o despertar para o facto de não podermos andar a trabalhar em fase nenhuma da nossa vida apenas no limiar. Não somos rolhas, não
embora a rolha seja um material nobre. Portanto, teremos que saber, naturalmente, nadar, mas nadar bem, competir com nível, projetar, programar, traçar objetivos, e isso é não estar entre o 8 e o 10. Não é só passar, não é só passar ali entre o... e tal, não é só sentar, nem que seja em meia nalga, passo o termo. Temos que ser bons. O país tem que ser bom, o país tem que ser melhor, e esperemos que seja. Alberto Magalhães, um comentário a este tema que nos traz o Ricardo Freixal e esta preocupação de sair de um meio termo, de uma medianidade. Não sei se esta palavra existe sequer. Se não passa aí de seguir. Não, mas uma Desculpem lá. Ou de uma Mediocridade. Pois, neste caso, uma mediocridade. Pois, porque, Obrigaste eu estava a o ter- Luís a dizer uma palavra que ele não queria. Ele andou aqui à ideia, volta, não à faço volta, ideia. para Pois. Andou à volta, dizer à a palavra. volta. Medíocre vou para o 0, medíocre vou para o 1, para o 2, para o Pá, 0. Mas vamos lá, entre Alberto. o 8 e o 9,5, pá, no meu tempo era medíocre. Pá. Até 9,5 era medíocre, não é? Até 9,5 era medíocre. Ok, então, sim, então bom, vamos lá. Não, eu, talvez por defeito profissional, apanhei o tema do Ricardo e vou abordá-lo do ponto de vista dos princípios, do começo da vida, nas crianças. Nós tínhamos em Portugal um modelo de educação, antigamente, que era um modelo do castigo e o modelo do és burro, és preguiçoso, és mau, tu és burro, tu és preguiçoso. Vá para o canto da sala com Claro que virado para a parede. muita gente não escapava a isto, interiorizava, não é? Se os pais, se os professores, as pessoas que eles admiravam, lhes chamavam burros, diziam que eles eram burros, que eram preguiçosos, só lhes competia à criançada aceitarem a coisa e dizer: eu sou burro, portanto não aprendo, não vale a pena estudar. Eu sou preguiçoso, portanto o melhor que tenho a fazer é preguiçar, que é a minha vocação. E portanto havia uma falta de autoestima em muita gente, uma antecipação do fracasso, um entrar em campo já vencido, e portanto aquilo que se chama na gíria profissional uma profecia que se autorrealiza. Depois, a pouco e pouco, foi surgindo, com as novas pedagogias, foi surgindo um novo paradigma baseado sobretudo nos ensinamentos do Rousseau, na crença do bom selvagem, na virtude da autoexpressão da criança, do mito que a criança sabe o que é melhor para ela, do mito que a criança decide o que, quando e como aprender, e que isso é que é bom, isso é que é lógico, isso é que é natural. E sobretudo não, e também que transformar uma coisa que é verdadeira, que é brincar é aprender, e isto é verdade, as crianças aprendem a brincar, sobretudo as mais pequenas, mas transforma-se isto em, logicamente, se brincar é aprender, logicamente, aprender deve custar tanto como brincar. Ora, isso não é verdade. Aprender custa sempre, não é? E quanto mais se progride na aprendizagem, mais esforço é preciso, mais esforço voluntário é preciso. Agora, neste momento, nós temos uma mistura destes dois modelos na nossa sociedade, o modelo antigo e o novo paradigma. Mas a nível de educação paterna ou paternal, ou parental, se quiserem dizer assim, o que se passa é que muitos pais abdicam da autoridade. Continuam a chamar burros aos filhos, mas é de uma forma pacífica e não muito culpabilizadora, digamos assim. E sem bufetadas. E sem bufetadas. Os pais desresponsabilizam-se completamente de educar os filhos. Carregam os ombros das crianças com demasiada autonomia para a idade e com demasiada autoridade que é descabida em relação aos adultos. Parece que os filhos é que mandam nos pais. E a gente vê muito isso nos filmes americanos, não é? As crianças zangam-se com os pais, fecham-se no quarto e batem com a porta, chamam nomes aos pais, etc, etc. Não é preciso pesquisar muito para ver exemplos desses. E, portanto, as crianças são educadas na omnipotência, conseguem ganhar aos adultos e chegam à puberdade muitas vezes com problemas, porque descobrem que o mundo é duro, os outros não admitem o mesmo que os pais lhe admitiram e entram em crise. Ou então mantêm perfis de bully
e perfis antissociais e tornam-se um problema nas escolas, um problema para os professores, para os colegas, etc. Ora, sem respaldo na autoridade dos pais, e aqui é que chegamos à academia, sem respaldo na autoridade dos pais, a autoridade e o status dos professores desceu quase para zero. Sobretudo os que fracassam num ou mais destes predicados que eu vou dizer e que são os predicados para ser um bom professor. Ser simpático e gostar dos alunos, primeiro. Segundo, saber a matéria e saber ensiná-la. E terceiro, saber manter a disciplina nas aulas, o que é cada vez mais difícil em muitas escolas. Depois, os professores ainda têm que se haver com a concorrência dos ecrãs e com a lógica do consumo passivo e ilimitado e com o facilitismo escolar promovido pelos Ministérios de Educação ou pelo Ministério da Educação e os ministros sucessivos que têm passado por lá. Portanto, o que é promovido é a ignorância atrevida e que é promovida a doutrina oficial. O típico aluno universitário do primeiro ano que discute a pertinência de ter certas cadeiras no currículo, não é? E isto é multiplicado N vezes. Bento Anastácio. Espero ter dado um panorama geral daquilo que penso. Bento Anastácio, este entre 8 e o 9 é o tal aluno, como disseste, Alberto, não é atrevido, não é? Como é que é? Não era aluno atrevido. A ignorância é muito atrevida. Ignorância atrevida, é isso? É resultado de ignorância atrevida? Vamos lá, um comentário teu. Acho que aí é este mais tema que nos traz o Ricardo. Aí é mais o lugar do Chico Esperto. Eu de vez em quando outra pessoa não será isso mesmo? O Chico Esperto, ignorância atrevida? Não. Chico Esperto implica uma ação, não é? Implica uma ação, não é? Eu estava-me a lembrar de um senhor que foi presidente da Câmara de Santarém, que escreve e que foi agente da judiciária. O meu som... Moita Flores, num dos seus livros, escreve uma das coisas que eu costumo citar, diz que a Portugal não foi dado não foi dado ter construtores, só tivemos Chico Espertos, patos bravos. Portanto, é um bocado isso. Mas estas coisas, o caminho a que chegou a educação, o caminho deste facilitismo forçado, quando para que um aluno seja retido, um professor tem que ter paciência para preencher 10 papéis. Se o cidadão for retido no ano a seguir, então cai o Carmo e a Trindade. Isto tem a ver o quê? Tem a ver com o facilitismo e a criação de ou várias gerações que não pensam, várias gerações que não têm o mínimo de cultura, gente que chega ao final do secundário sem ter lido mais que os apontamentos das obras literárias. Quem acaba uma licenciatura e é professor do ensino secundário e é capaz de dizer numa feira do livro: eu nunca li um livro. Estamos a criar uma sociedade em que as pessoas acham que só têm que saber um bocadinho daquela coisa especificamente e mais nada. Nós não temos neste momento, e depois por isso deixamos de ter referências, deixamos de ter referências em casa, depois não as podemos ter na escola. Eu podia ter, eu depois farei outra abordagem, mas usando a do Alberto, às vezes chego ao supermercado e apetece-me dar um par de bufatadas aos pais das criancinhas. Não é às criancinhas, é aos pais das criancinhas, e depois tudo isto vão crescendo e vão continuando a ser assim. Se assim foram educadas, será assim a forma com que educam os filhos, mas isso é o que é. Mas isto não é por um acaso, tem de facto por detrás uma decisão ou um processo, tem por trás uma ideologia. Sejamos claros, por trás disto tudo está uma ideologia que quer a massificação do consumo, quer a individualização acima de tudo,
quer a competição pela competição, acabou com a escola cooperativa para tornar na escola competitiva e transformou tudo o que era o sistema e os valores, sobretudo os valores em que nós nos mantínhamos. Havia valores universais, o valor da solidariedade, o valor da honestidade, o valor da partilha e o sentimento de que o bem-estar coletivo está primeiro que o bem-estar individual. Que as liberdades individuais são muito importantes, mas não valem nada sem as liberdades coletivas. Nós estamos a criar um ensino com este facilitismo, mas é só para a escola pública, que está a perder qualidade, mas a classe dominante não deixa de ter os seus filhos nos colégios particulares desculpem, com os explicadores, com tudo isso, porque sabem que a forma de manter o poder é manter o conhecimento. E é por isso que hoje se tenta nivelar por baixo, para que o fosso entre quem domina e quem é dominado no plano cultural seja cada vez maior. Isto sempre foi assim. Não é por acaso que os primeiros detentores do poder foi quem soube escrever e quem soube ler, e continua a ser a mesma coisa. Ricardo Freixal, para terminar então o tema que nos traz, já houve aqui uma passagem pela educação e esta que o Bento Anastácio nos traz, de uma luta de poder entre o Bento Anastácio é marxista, de onde a luta de classes está aí e em todo o lado. E aqui ficou patente também. Exatamente. Não, eu não queria transportar para aqui essa luta de classes e meter a luta de classes no meio. O 8 nem o 10 tem que ver com a luta de classes. A luta de classes já não existe. Existe a luta pela vida de várias classes. Aliás, seriar, nivelar socialmente por classes é um estigma e já teve o seu tempo. Portanto, de facto, continuamos entre o 8 e o 10. Luís Matias, dê-me apenas um minuto para terminar. Acabei de receber... Mas Ricardo, o Bento tem uma certa razão. No quê? A elite continua a pôr os filhos em escolas privadas porque sabe que isso é fundamental para mas é elite os bons cargos e o poder. A elite de hoje não é a elite de ontem. Havia muita elite vejo muita elite no Partido Comunista, vejo muita elite no Partido Socialista, vejo muita elite de todo lado. É transversal. Pois. Luís Matias. Não digo que não. Eu não quero deixar nada em branco e as novas tecnologias permitem-me que tenha chegado até junto de mim, mesmo agora, um comunicado do Lusitano Ginásio Clube acerca dos acontecimentos do passado domingo. Se eu tivesse que atribuir uma nota, não chegava a 8. Eu sou lusitanista. Uma lástima. Ou seja, a direção do Lusitano Ginásio Clube centra a questão dos tumultos existentes, eventuais tumultos existentes, tendo acontecidos no Lusitano, na pessoa do atual presidente do Lusitano, e toca ferozmente na Rádio Diana. Sobre a agregação bárbara que um adepto sofreu, não é um adepto qualquer, é um adepto, mas não é um adepto qualquer, zero. Sobre o comportamento despropositado e desproporcional da PSP dentro das instalações desportivas a cargo do Lusitano Ginásio Clube, zero. Ou seja, há aqui qualquer coisa que anda mal. Portanto, tudo aquilo que eu disse inicialmente, ainda bem que o disse, porque se não fosse eu a dizê-lo publicamente, possivelmente ninguém o diria. Nem sequer a direção do Lusitano. Eu sou de um Lusitano, mas sou de um Lusitano que representa o Lusitano sensu lato e com a sua história mais nobre. Bem, fica essa nota, Ricardo. Saberemos do que se tratará então mais à frente, se calhar nas emissões da Diana. Mais atrás, se calhar já soubemos. Mais atrás, pois, a hora que isto for para o ar já. Pois. Exato, porque entretanto o nosso programa é gravado
2 horas antes de ir para o ar. Mas não é censurado. Não. Só para avisar. Só para... Não, isso não é coisa desta. Não, isto ajuda-me porque eventualmente, eu penso que não, mas poderá haver alguma confusão em dizer, epá, este gajo é do Lusitano e está aqui a defender a dama dele. Não. Lástima. Isto não se faz assim. Os grandes clubes não se fazem assim, fazem-se com coerência, fazem-se com respeito pela história, fazem-se com respeito pelos adeptos e fazem-se com respeito pela sociedade. E estar aqui a atuar desta forma, é estar a ser sectário, é estar a ver só apenas uma parte e portanto, não é assim que se fazem as coisas. Eu tinha que dizer esta palavra porque, de facto, eu não vejo o problema. Temos de terminar o programa neste Torto e Direito com Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Nós voltamos de hoje 8 dias, claro, aqui à Diana para falar do que marca a atualidade e não só. Lembre-se que no sábado às 18 horas pode escutar também o programa e sempre que quiser em dianafm.com. Boa tarde. Saúde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.